Amém, irmãos? Vamos orar pela palavra. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo na tua presença, na tua casa. Pedimos que o Senhor venha com o teu poder, edificando a tua igreja. No nome de Jesus, amém. Amém, amém, irmãos? Amém. Vamos ao nosso texto base. Livro de Esdras, capítulo 5, versículo 1 diz assim: E os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém. Em nome do Deus de Israel, lhes profetizaram. Até aqui. Amém? Veja, irmãos, só relembrando, na última palavra nós falamos de Esdras 4 e falamos das oposições contra a obra de Deus. Nós tivemos o período de 3 reis. O rei Ciro, ele deu o decreto para retorno à terra. Aí em 539 aconteceu esse decreto. Em 536 foi lançado o fundamento do templo. Só que eles começaram a ter pesada perseguição na região. E o que aconteceu? O povo desistiu de continuar a obra do templo e foram cuidar da própria vida. A obra parou por 16 anos. E o capítulo 4 fecha de uma maneira muito terrível, muito triste. Vamos ler o versículo 24 do capítulo 4. Diz assim: Então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e cessou até o ano 2º do reinado de Dario, rei da Pérsia. Ao todo, 16 anos a obra ficou parada. E como nós lemos no capítulo 5, a Bíblia nos mostra que Deus levanta Ageu e Zacarias. O ministério dos dois começou com uma diferença de 2 meses. Eles começaram a profetizar em 520. E em 520, Ageu veio com uma palavra extremamente dura. Ageu era um profeta mais tosco. E ele fala: olha, vocês ficam edificando essas casas luxuosas e vocês esqueceram da obra na minha casa. Ageu, o livro dele é curto, mas a mensagem é contundente, a mensagem é pesada. E como nós vimos juntos, ela nos alerta o quê? Do perigo que nós temos de cuidar da própria vida e esquecer da obra de Deus. Isso permanece até hoje, e isso é o que dá espaço para ensinamentos estranhos, como evangelho da prosperidade, teologia do coaching, no qual o homem é o centro. Veja, se você é alguém que nasceu de novo, você tem que lembrar o quê? Você foi eleito antes da fundação do mundo para as boas obras. E essas obras não são apenas na igreja. É uma obra completa que Deus faz. Primeiro, no nível pessoal. Segundo, no nível de casamento. Terceiro, no nível familiar. Quarto, na questão de trabalho e vida financeira. Lançando fundamento bíblico, lançando base bíblica em tudo isso. E em decorrência disso, você também vai servir na igreja. Que maneira? Ministério de oração. Vai servir os irmãos aqui no serviço da igreja, vai evangelizar. Pode ser que você venha até ter um trabalho, um ponto de pregação, uma célula. Entendeu? Servir ao Senhor também na igreja. Agora, Ageu, na sua época, encontrou um povo prostrado, que não estava fazendo o que era para fazer. E Deus tinha dado uma ordem, reconstruir o templo, e estava dando tudo certo. Por que eles pararam? Ficaram com medo, ficaram com preguiça. Já Zacarias é levantado num ministério um pouco mais sofisticado. Além das visões que Zacarias teve, mostrando que a reconstrução do templo seria pelo poder do Espírito Santo, Zacarias também tem o que a gente chama do Apocalipse do Antigo Testamento. E nos deu profecias maravilhosas, que só estão no seu livro. Mas os 2 profetas foram, assim,
primordiais para a retomada da obra. Então, o capítulo 5 já começa mostrando o ministério profético dos dois, que nós já estudamos. E o versículo 2 diz assim: então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jéshua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus, que os ajudavam. Até aqui. Olha que interessante, irmãos. Deus levanta uma equipe, 2 servos, profetas, mas também Deus levanta um sacerdote, Josué, e um político, um governador, descendente de Davi, Zorobabel. Zorobabel era neto daquele rei que foi levado, daquele irmão daquele rei que foi levado para a Babilônia. Na verdade, se tivesse uma coroação de rei, Zorobabel deveria ser coroado rei. Só que não podia, porque o chefe de Estado sobre Israel era o rei da Pérsia, Dario. Se eles coroassem Zorobabel como rei, ele seria morto na hora. Mas, como governador, ele foi inclusive enviado por Ciro, com toda a autoridade necessária. O que a gente vê aqui? Deus usando uma equipe. Irmãos, existe o âmbito da obra no campo pessoal. Nesse aí, Deus usa indivíduos. Existe o âmbito da obra na família. Já envolve mais pessoas, o casal, os filhos, pai e mãe. E existe o âmbito da obra coletiva. E você percebe aqui 4 homens proeminentes, homens focados, levantados por Deus, usados para a reconstrução da obra. Mostrando tanto o nosso ministério hoje no campo pessoal, como no campo coletivo. Nós precisamos uns dos outros e nós precisamos de liderança. Sempre que Deus traz um avivamento, uma das marcas do avivamento é o levantamento de novas lideranças. Pessoas dispostas a irem à obra, a fazer a obra. Qual é o grande problema da igreja hoje? O grande problema da igreja hoje está acomodada, não quer fazer a obra de Deus, não quer se levantar para servir. Muitos não querem nem abrir a casa para receber a igreja. Eu acho muito interessante, o camarada se converteu, mas a casa dele não. O camarada se converteu, mas o tempo dele não. É muito esquisito. E quando você olha hoje no Brasil, na igreja ocidental, 90% da igreja está sentado na cadeira, sem servir a Deus. Não está nem preocupado em orar pelo vizinho, nem preocupado em visitar um familiar doente. É um cristianismo muito esquisito, que não é bíblico. E se você está fazendo isso, meu irmão, para repensar. Ainda há tempo para você ser abundante e fervoroso na obra de Deus. Porque cristianismo bíblico fala de boas obras, de dedicação. Não estou falando de viver 24 horas na igreja. Eu estou falando de ser um crente normal. Um crente bíblico, numa época que todo mundo está preocupado com o próprio umbigo. Então é necessário que você desenvolva o seu ministério, primeiro no âmbito pessoal. E depois no âmbito coletivo, aonde Deus te levar. Você não precisa ter título, você não precisa ser ordenado a nada, você precisa ser um cristão cheio do Espírito Santo. E o poder de Deus vai se manifestar. Porque Deus conta com pessoas que se levantam. E a obra é feita no poder do Espírito Santo. Não é no seu poder, é no poder de Deus. Amém? Amém. Ó, tá vindo algo no meu coração. Tem gente doente do seu lado, que você sequer está pondo a mão na pessoa e orando. E o seu papel é ir lá, colocar a mão na pessoa e orar.
e ter expectativa que Deus vai curar. Amém? Amém. Vamos seguir. Versículo 3. Naquele tempo vieram a eles Tatenai, governador da além do rio, e Setar-Bozenai, e os seus companheiros, e disseram-lhes assim: quem vos deu ordem para reedificares essa casa e restaurares esse muro? Disseram-lhe mais: e quais são os nomes dos homens que construíram esse edifício? Vamos fazer uma pausa aqui. Olha que interessante. Havia governadores nomeados pelo rei. Lembra que haviam muitos inimigos na obra? Assim que eles começam a reedificar, o que acontece? Satanás levanta os seus servos. Imediatamente eles fazem uma viagem a Jerusalém. E já chegam intimando. Já chegam apertando a turma, falando: olha, quem mandou vocês edificar essa obra? Quem é que deu ordem para edificar essa obra? Qual é o nome de quem está liderando essa obra? Gente, intimidação pura. Se você lembrar, quando você foi salvo, principalmente na época da nossa conversão, você foi afrontado pelas pessoas. Muita gente veio te perguntar: que história é essa de mudar de religião? Que história é essa de ficar indo direto para a igreja? Você está louco? Um mês atrás você estava indo no baile, você estava indo na festa, você estava tomando cachaça aqui com a gente. Agora virou crentinho? Está carregando essa Bíblia achando que você é o quê? Onde é que é essa igreja que você está indo? Deve ser um assédio. Sua avó agora deve estar virando no túmulo. Porque você mudou de religião. Não é assim. Irmão, só muda o jeito. Aqui foi uma intimidação política, mas com alvo religioso. Nós temos que lembrar que nos dias do Antigo Testamento, o templo representava a presença de Deus. Hoje o templo somos nós. O Espírito Santo habita em nós. Mas pode ver, sempre que você está tentando consertar algo na sua vida. Por exemplo, às vezes a pessoa era escrava de bebida. Ou exagerava na bebida. E aí ela tem um encontro com Cristo, é salva. E ela entende no seu coração que não quer mais beber. Ah, para que fez isso? Você não bebe? Eu lembro, faz mais ou menos uns 6 meses, foi muito engraçado. Porque veja, nós sabemos que beber não é pecado. Mas embriaguez é. Só que o cristão faz uso moderado de bebida. É um vinhozinho, às vezes em casa, sabe? Às vezes um licorzinho, uma coisinha leve, tranquilo. Porque o cristão, ele tem bom senso. E todo mundo na minha família sabia que eu não bebia mais. Eu nunca tive problema com bebida. Hoje eu tomo às vezes um vinho num almoço de domingo. Esse vinho colonial nosso que nós temos aqui, feito em casa. Às vezes eu tomo tranquilo. Entende? Mas em casa, numa boa. Mas eu lembro que eu liguei para um primo meu. E aí ele conversando comigo: como é que tá no casamento? Eu falei: olha, eu não vou falar o nome para Lisboa, eu sou pastor agora. Que ele não sabia, né? Só fazem 10 anos que eu sou pastor. Ele não sabia. Qual foi a primeira frase que esse primo falou? Vai me dizer que você parou de beber. Mas dando bronca. Sabe? Veja, você estava fazendo coisa errada. Às vezes a pessoa jogava. Tem gente que destruiu o dinheiro da família com jogatina. E o cara parou de jogar e ele é afrontado pelos parentes. Tem gente que usava droga, Deus libertou. E aí ele é afrontado pelos amigos: bom, mas você não vai fumar com a gente, você não vai cheirar com a gente. Agora, se for para ir para o boteco, se for para ir fazer o que não deve, todo mundo está chamando. É a mesma afronta que está aqui. Irmão, se você está sendo afrontado em alguma coisa,
e essa coisa está de acordo com a palavra de Deus, exultai, você está no caminho certo. Porque o diabo não chuta cachorro morto. Ele só incomoda quem está tentando se movimentar. É o que está acontecendo aqui. Enquanto eles estavam parados, cuidando da própria vida, o diabo e os seus servos estavam quietinhos. Foi começar a se mexer, sentido da obra de Deus. O ataque já veio. Então, sempre fica atento. Fica ligeiro, porque a resistência vai vir. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho, versículo 5. Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, e não os impediram, até que o negócio chegasse a Dario, e viesse resposta por carta sobre isso. O que aconteceu aqui? A mão de Deus estava sobre eles. O que o escritor bíblico Esdras está querendo dizer? Eles estavam debaixo do poder de Deus e eles não pararam a obra. Eles estavam fazendo aquilo que era certo. E a mão do Senhor sustentou eles até o momento que chegasse a resposta do rei Dario. Resposta do quê? Os próximos versículos vão explicar. Versículo 6. Cópia da carta que Tatenai, o governador da Além-Rio, com Setar-Bozenai e os seus companheiros, os Afarzaquitas, que estavam da Além-Rio, enviaram ao rei Dario. Enviaram-lhe uma carta, na qual estava escrito: toda a paz ao rei Dario. Vamos fazer uma pausa. Qual é a situação? Eles visitaram a cidade. A intimidação não deu certo. O que eles fizeram? Escreveram uma carta. E eles começaram a carta como? Elogiando o rei. Toda a paz ao rei Dario. Lógico, não são malucos. Quem é o patrão? Quem é o chefe? Dario. Quem é que tem poder para parar a obra? Dario. Então eles escrevem, só faltou escrever a carta com letras de ouro. Veja, os camaradas gastaram tempo para viajar até Jerusalém. Foi uma comitiva. Não bastasse isso, gastaram tempo para escrever para o rei, para parar a obra. Eu já vi acontecer. Eu lembro na época da minha conversão e da minha esposa, o que teve de gente metendo a boca, incomodar. Vai para a igreja de novo hoje? Eu lembro que quando nós resolvemos jejuar, lógico, você não fica fazendo alarde que está jejuando, mas se a pessoa te perguntar, você não vai mentir, você vai falar: olha, eu estou num período de oração, de jejum. Olha, esse jejum vai te fazer mal. Eu sei para quem vai fazer mal é para o capeta. Mas vai me fazer bem. Sabe? Você resolve numa oração, resolve ler a Bíblia, resolve fazer alguma coisa. Já vem o levante. Tá exagerando essa história de ser crente. Você está pegando pesado demais. Não é assim. Agora, se for para fazer coisa, se for para trabalhar, para mamon, 18 horas por dia, ninguém fala nada. O pessoal chega e fala: ai, coitado, está trabalhando tanto. Percebe o que acontece? E é assim, até a volta de Jesus vai ser assim. Porque só tem 3 tipos de pessoa. Primeiro, os que fazem a obra de Deus. Segundo, os que são contra a obra de Deus. Nossa, pastor, e o terceiro? O terceiro é aquele que fica olhando e não faz nada, e deveria estar fazendo. Então só tem 3 tipos de pessoa. Amém? Vamos seguir. Versículo 8. Seja notório ao rei que nós fomos à província de Judá, à casa do grande Deus, a qual se edifica com grandes pedras, e a madeira já está sendo posta nas paredes. E esta obra vai sendo feita com diligência, e se adianta em suas mãos. Então
perguntamos aos anciãos, e assim lhes dissemos: quem vos deu ordem para reedificares essa casa e restaurares este muro? Além disso, lhes perguntamos também pelos seus nomes, para tos declararmos, para que te pudéssemos escrever os nomes dos homens, que entre eles são os chefes. E esta foi a resposta que nos deram: nós somos servos do Deus dos céus e da terra, e reedificamos a casa que há muitos anos foi edificada, porque um grande rei de Israel a edificou e a terminou. Até aqui. Olha que interessante. Eles deram todo o relatório. O que esse pessoal está querendo fazer aqui? Está querendo tirar a responsabilidade deles. Ó, rei, nós fomos lá. Perguntamos quem é que estava edificando. Perguntamos os nomes. Só que eles nos responderam que eles estavam fazendo a obra porque eles eram servos de Deus. Olha que interessante, gente, o paralelo com a nossa vida. Por exemplo, vou usar um exemplo de um casal que brigava muito. Aí eles são alcançados por Cristo. Provavelmente, dos primeiros frutos que vai aparecer, provavelmente, é que o casamento vai ser restaurado. Aí eles vão num aniversário de família. E tá todo mundo conversando, todo mundo batendo papo, de repente alguém nota, sempre tem aquele parente, sabe? Sabe aquele parente que tem dom de línguas? Sabe? Fala mal de todo mundo, boca do inferno. Então, de repente olha assim e fala: nossa, vocês estão diferentes, né? O que aconteceu? Pô, melhorou, não estão brigando, não está tendo resposta dura. A mulher está tentando respeitar o marido está tentando não ser um grosseiro, um boçal, tratar ela bem. Quer dizer que enquanto brigava, estava bom? Ih, vocês estão meio esquisito, hein? Percebe o que eu estou querendo mostrar? Veja, da mesma maneira que aqui era uma obra física e que seguia princípios, e aqui o bloqueio era para a obra física, mas ela representava a presença de Deus. Deus tem uma obra de restauração na nossa vida. E quando essa obra começa a acontecer, vão se levantar adversários, vai se levantar situações para que essa obra não aconteça. Como você parou de beber? Como que você está indo para a igreja? Como que você parou de brigar? Como que você está administrando o seu dinheiro de maneira correta? Que história é essa? Você está muito esquisito. É assim, sempre foi e sempre vai ser. Quando os frutos começam a aparecer, o mundo não compreende. As coisas espirituais são loucura para o mundo. Elas só se discernem espiritualmente. Somente o homem, nascido de novo, habitado pelo Espírito Santo, é que entende as coisas do Espírito. Para o homem natural, isso é loucura, isso é perda de tempo. É fanatismo religioso, que não vai levar a nada. É a mesma situação, sempre vão haver adversários. Experimenta lá no seu trabalho. Se você fazia a coisa errada, começar a fazer a coisa certa, você corre o risco de perder o emprego. Eu conheço gente que, porque não quis mentir, perdeu o emprego. Mas eu também conheço gente que, porque não quis mentir, ganhou a confiança do chefe mais duro da empresa e virou funcionário de confiança dele. Os dois casos são reais. E os dois casos, consequência de não mentir mais. Percebe? É assim que funciona. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 12. Deixa eu tomar um gole de água. A explicação dos israelitas. Primeiro eles falaram no 11. Que um grande rei edificou o templo. Quem foi? Salomão. Tá? Foi isso que eles falaram aqui. Aí no 12 eles continuam com a resposta que os israelitas deram.
Mas depois que nossos pais provocaram a ira, o Deus dos céus, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, o caldeu, o qual destruiu essa casa e transportou o povo para a Babilônia. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei de Babilônia, o rei Ciro deu ordem para que essa casa de Deus se reedificasse. Até aqui. Olha que interessante. Eles contam uma breve história e eles imediatamente fazem uso do decreto de Ciro. Só que eles só citam o decreto de Ciro. Olha que interessante. Eles provavelmente não tinham um documento em mãos. Porque se eles tivessem uma cópia do decreto assinada e selada pelo rei, assim que o governador da Lenriu, o Setar Bozenai e o Tatenai, fossem perguntar, eles esfregavam a carta na fuça. Lógico que isso aí eu estou falando para ficar mais legal, eles iam mostrar a carta. Então, provavelmente, eles não tinham uma cópia da carta. Mas eles citaram, olha, nós estamos reedificando, porque somos servos de Deus, mas o rei Ciro deu a ordem. O que nós temos que lembrar? O rei Ciro havia morrido 16 para 17 anos antes. O rei Ciro fez o decreto em 539. Se eu não me engano, ele vai morrer entre 537 e 536. Entendeu? E o seu filho, Cambises, vai assumir o trono. E o seu filho Cambises sai numa campanha militar. E vai morrer em 522, numa guerra. E aí Dario o Grande assume, em 522. Então já haviam passado 2 reis. E eles não tinham cópia da carta. Amém? Vamos seguir. Versículo 14, esse versículo aqui é interessante. E até os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor tomou do templo, e que estava em Jerusalém, e os levou para o templo de Babilônia. O rei Ciro os tirou do templo de Babilônia e foram dados a um homem cujo nome era Sesbazar, a quem nomeou governador, e disse-lhe, torna esses utensílios, vai e leva-os ao templo, que está em Jerusalém, e faze reedificar a casa de Deus, no seu lugar. Até aqui. O que acontece? Até os utensílios, Ciro mandou devolver. Provavelmente, eles devem ter mostrado os utensílios. Por quê? Porque senão o governador não ia registrar na carta, não é bobo. Esse documento aqui foi muito bem acabado. Esse documento aqui foi muito bem detalhado. Você percebe o que? Os inimigos da obra de Deus não queriam deixar furo. Porque se no documento de acusação está faltando alguma coisa, eles iam ter problema. A credibilidade deles ia ter problema. O que nos confirma o que a própria Bíblia nos ensina, que muitas vezes os filhos das trevas são mais habilidosos que os filhos da luz. O camarada serve a Satanás e seus propósitos. E ele capricha. E tem muito servo de Deus que não tem dado o seu melhor para que o mover de Deus aconteça na sua vida. É muito interessante. Até nós temos uma história curiosa. A irmã Paula, minha esposa, sempre fala. Às vezes convida as mulheres para ir para a igreja. Alguma conhecida. A primeira frase, preciso perguntar para o meu marido. Já aconteceu isso com alguém aqui? Preciso pedir ordem para o meu marido. Engraçado, a mulher pega o carro, vai até Manaus com o carro. E lá de Manaus ela liga, amor, vim aqui fazer uma compra no shopping Manaus aqui. Daqui a 3 dias estou de volta. Não é assim? Quer dizer, para ir para a igreja precisa pedir ordem.
Mas para sair com as amigas, lá no Café Colonial, nem liga do café, ó amor, tem saldo no cartão para me passar aqui, sair com as minhas amigas, não é assim? Quando é para fazer coisa errada, tem uma disposição, agora para fazer coisa certa, a preguiça toma. É o caso aqui. Por isso que eles estão sendo tão detalhados. E o que vocês têm que entender? Havia a lei dos medos e persas, que nós vamos estudar no próximo livro, que é o livro de Esther. Ela era irrevogável. Não podia ser cancelada. Se eles encontrassem a carta do rei Ciro, tinha que cumprir, não tinha como revogar. Era o prego no caixão dos opositores da obra. Entende o que está em jogo aqui? Existe todo um pano histórico de fundo. Se eles encontram a carta, a casa caiu. Não tem mais o que falar. Amém? Vamos lá. Versículo 16. Não. Fala mais uma coisa importante. No 14, fala desse governador Sesbazar. Aí você fala, peraí, pastor, mas o pastor ensinou que Zorobabel era o governador. Tinha 2 governadores? Não. É o outro nome de Zorobabel, só que um é o nome em hebraico e o outro é o nome que ele era tratado no Império Persa, que aqui no caso está Sesbazar. Só para vocês lembrarem, qual era o nome de Daniel? Beltesazar, ó, mesma terminologia. Qual era o nome do rei da Síria? Edom-Hazar. Entendeu? Então um é o nome em hebraico, o outro é o nome em siríaco. Entendeu? Lógico, tem intérprete que acha que não. Mas eu vou nessa linha mais simples e fechou e acabou. Versículo 16. Então veio esse Sesbazar e pôs os fundamentos da casa de Deus, que está em Jerusalém. E desde então para cá se está reedificando. E ainda não está acabada. Agora, pois, se parece bem ao rei, busque-se na casa dos tesouros do rei, que está em Babilônia, se é verdade que se deu uma ordem pelo rei Ciro para reedificar essa casa de Deus em Jerusalém, e sobre isso nos faça saber a vontade do rei. Até aqui. Fazer uma pausa, deixa eu dar uma dica teológica. Como que eu sei que Zorobabel e Sesbazar são a mesma pessoa? A Bíblia me ensina, porque a Bíblia ensina que quem lançou os fundamentos do templo foi Zorobabel. Então eu tenho um texto ensinando que foi Zorobabel. É o mesmo texto do 16. Falando que o nome da pessoa era Sesbazar. É a mesma pessoa. Só teve um edificador do templo. Só teve um homem que lançou o fundamento. Por isso que eu sei que às vezes pessoas, por isso que eu escolhi como intérprete bíblico, que são a mesma pessoa, entende? Não é porque eu achei bacana, nada disso, é porque tem indícios. Agora, olha que interessante o 17, confirmando o que eu falei. Acha a carta, acha a lei, para confirmar. Entendeu? Eles estão colocando à prova. Eles querem saber. E aqui vem uma das principais aplicações desse capítulo. Trazendo para os dias de hoje, trazendo para o nosso pessoal. Irmãos, sempre que você buscar mudança, a sua fé vai ser colocada à prova. Sempre que você buscar uma nova posição em Cristo, sempre que você buscar uma nova posição na obra de Deus, você vai ser provado. Sempre que você se movimentar em direção ao propósito de Deus, você vai ter obstáculo, você vai ser afrontado. O diabo não chuta cachorro morto. Vão haver momentos na sua caminhada cristã
e que o mundo espiritual vai estar olhando qual vai ser a sua resposta, qual vai ser o seu posicionamento, para atestar se você está firme naquele propósito ou não. Normalmente esse ataque vem nos pontos fracos do passado. Como eu costumo dizer, aprendi isso com o meu primeiro pastor, de tempos em tempos o diabo vem dar uma empurradinha na porta para conferir se aquela porta está trancada. Vou dar um testemunho pessoal. Quando eu fui salvo, eu era escravo de mentira. Eu fui vendedor, treinado em multinacional, treinado para mentir. Eu mentia tão bem que eu acreditava na minha mentira. E se eu falasse a verdade, eu dizia que eu estava mentindo, de tanto que eu acreditava na mentira. E eu lembro que a primeira coisa que Deus mexeu, falou o seguinte, olha, para você, na época nós vendíamos filmes evangélicos. O Senhor falou, olha, sem mentira. E eu lembro que qualquer derrapadinha vinha na minha mente, mentiroso. Aí eu já corrigia, não, ó, mas não é isso, tal, eu já corrigi, explicando para o cliente. E eu lembro que chegou um momento que nós tivemos uma dura prova. Um dos principais fornecedores que ia vender filmes bíblicos para a gente se propôs a vender. Só que havia um grande distribuidor aqui na região. E aí uma pessoa lá em São Paulo mentiu, não falou que os filmes eram para vir para Curitiba. E aí a pessoa me contou, eu falei, ó, só que é o seguinte, você vai ligar lá amanhã e vai falar que os filmes é para Curitiba. Uma pessoa muito próxima minha. Rapaz, começou a Terceira Guerra Mundial. Você tá maluco que eu vou falar? Olha, você sabe que eu não minto, você sabe que eu não trabalho assim. Se tiver que vir os filhos para cá, eles vão vir. Se Deus tiver no negócio, eles vão vir, mas eu não vou mentir. Estou te dando a oportunidade de você corrigir, senão eu vou ligar amanhã. Daí a pessoa baixou a cabeça e falou, não, entendi, vou fazer. E fez. E sabe o que aconteceu? Por muitos anos vendemos filmes deles, porque quando Deus está no negócio. Agora, Deus só abençoa o certo. Deus não abençoa a coisa errada. Deus não abençoa a meia boca. Deus não abençoa 90%. Deus é o Deus do certo. Sim, sim, não, não. Se você está sendo desafiado na sua vida a mudar, você está sendo desafiado na sua vida a avançar, vá com toda a sua força, com toda a sua vontade, com todo o seu entendimento. Para de ter conversão pelas metades. Faça o que tem que fazer de uma vez por todas, para valer, faça o certo e bem feito. E assim que você fizer isso, pode ter certeza, você vai ser confrontado. De tempos em tempos, aquela porta vai ser empurrada. Por quê? Porque o diabo não conhece a profundidade do seu coração, apenas Deus. Por que Deus permite? Porque mostra a maturidade, a firmeza e o crescimento na sua fé. Lembra que o único que sabe o seu coração é Deus. O mundo espiritual não sabe. Cansei de ver irmão que era escravo de prostituição. De repente aparece a piriguete, como diz o reverendo Augusto Nicodemos, vestido com uma praca e saia, perguntando o evangelho para ele, quase sem roupa. Sorte que esse irmão pegou e picou a mula. Falou, ó, se quiser ir lá na igreja, ó, domingo tem culto, e se mandou. José fugiu da mulher bonita de Potifar. Entendeu? Que outra aplicação que a gente tem aqui? Irmãos, eles tinham a palavra dos profetas, eles tinham a palavra de Deus que foi confirmada pelo rei Ciro. E eles paralisaram a obra de maneira errada. Não sabemos de que maneira, mas houve algo, antes até da chegada de Ageu e Zacarias, e que Zorobabel e Josué resolveram se mexer. Irmãos,
crê em Deus, o poder de Deus tem que te levar a agir. Não existe você dizer que conhece uma verdade bíblica se você não tenta praticar. É só conceito mental. Se você conhece uma verdade bíblica e não tenta aplicar, você é um cabeção que só está acumulando conhecimento, mas não usa aquele conhecimento, não adianta nada. Vai o irmãozinho que conhece 2 linhas da Bíblia e usa as 2 linhas, está sendo mais crente que você. Conhecimento não é para dizer que sabe, conhecimento é para ser usado. Ah, pastor, eu não consigo. Tá tentando? Tô. Beleza, tamo junto. Amém? Que mais? Veja. Sempre vão haver pessoas e sistemas contra a obra de Deus, seja na igreja ou seja no campo pessoal. Sempre. Quando vier com uma conversa esquisita para o seu lado, nem se desgaste. Entendeu? Se eu fosse você, eu orava até baixinho. Eu, quando começa a pessoa a ficar muito perturbada, sabe, só falta virar os olhos, ficar endemoniado. Tem gente que é assim, né? Quando vai falar de crente, só falta virar os olhos. Se você apertar a mão muito forte, perigoso até falar grosso até. Entendeu? Ah, já cansei de ir para quarto, de virar as costas, orar baixinho. Senhor, repreende todo mal em nome de Jesus. Orar baixinho aí, virar rindo. Entende? Às vezes com o cliente. Gente, sempre vai ter opressão. Entende? Os irmãos sabem que eu vendo Bíblia. Tem cliente, tem lugar que eu entro, que a pessoa já olha para mim. Quando eu mostro a Bíblia, a pessoa fecha a cara. Inexplicável, a pessoa nem me conhece. E tem pessoa que sem mais nem menos, eu chego de cara fechada, ela vem e dá um sorriso. Que legal, tal. Não dá para saber. É espiritual. Amém? Mas entenda, a regra é ir em contra. Até dentro de casa. De repente você vai sair daqui e falar, nossa, vou entrar no propósito de jejum. Capaz de alguém na sua casa falar, você está maluco, vai jejuar, você vai ficar doente. Tanto é que eu vou dar uma dica, quando você começa a jejuar, fica bem quietinho. Quanto menos gente souber, melhor, que aí vão te incomodar menos. Se você nunca jejuou, me procure, que eu vou ter o maior prazer de explicar como você deve fazer um jejum bíblico que não mexa com a sua saúde. Mas o meu incentivo é que você jejue com frequência. É outra vida espiritual. O jejum é para nós. É para quebrar esse corão duro que nós temos aqui. Amém? Que mais? Veja, irmãos, independente de tudo, os olhos de Deus estão sobre o seu povo. Quem capacita para toda boa obra é Deus. O que eu estou querendo dizer? Está com dificuldade de mudar, está com dificuldade de realizar, mas você quer, você está tentando, você está dando o seu melhor. Não desista. Algumas coisas são complicadas, algumas áreas são problemáticas. Nós temos a nossa natureza pecaminosa, lembra? Romanos 8, Gálatas 5, o espírito milita contra a carne milita contra o espírito, porque são opostos entre si. Existe uma guerra das duas naturezas. Dentro de você existem duas naturezas. A tua natureza que você herdou de Adão, que é a natureza pecaminosa, que todo ser humano que nasce nesse planeta tem ela, e a tua natureza que você herdou de Cristo, que ao nascer de novo, o Espírito Santo veio habitar em você, passou a ser um só com o seu espírito.
E é esse Espírito Santo que capacita para toda boa obra. Entendeu? Ele foi enviado para nos capacitar. Por isso que existe a promessa, aquele que começou a boa obra há de terminá-la em Cristo Jesus. A nossa confiança está em Deus. Faça o seu melhor, se dedique, coloque toda a sua vontade, coloque todo o seu foco. Tudo que tiver ao seu alcance, faça, mas não confie no seu braço forte. Confie no poder de Deus. Sabe? E quando tiver conseguido, fala, Senhor, olha, de novo não consegui, me ajuda. O Senhor sabe o que eu quero. Aí vou orar estilo irmão Maurício. O Senhor sabe que eu sou uma tranqueira, que eu não presto mesmo, quando eu vou ver faço besteira. Me ajuda. Eu tenho uns português meio esquisitos para falar com Deus. Mas em mim não habita bem algum, sou tranqueira mesmo. Miserável pecador. Todo dia peca. Pastor, peca. E se bobear, precisa de mais graça do que vocês, porque vocês não estão nem sentados aqui. Mas é assim que funciona, errou. Entende? Quantas vezes já aconteceu de estar num jejum e oração, de repente fico irritado com a minha esposa. 2 trabalhos. De ficar irritado e pedir perdão depois. Aí com aquela cara de bobo, oh, amor, perdão. Me perdoa, o diabo está querendo me tentar. Sai, não, é você mesmo que é ruim mesmo, encrenca. Gente, acontece. E essas coisas acontecem para a gente manter a humildade, para a gente manter a dependência e manter a confiança que Deus é poderoso para fazer e que Ele vai cumprir aquilo que prometeu. Amém? Vamos orar? Glória a Deus.